Quando ouvimos relatos, isso é relatos, tá? São pequenas ou pequenos movimentos de ideias curtas sobre algo que você não entende ou que não se entende. São relatos. Nós ouvimos falar sobre direita e esquerda no Brasil. Até que possa provar o contrário, direita nós não temos, mas esquerda nós temos. Que um tempo tornou-se organização, ou um organismo, ou um tecido daquilo que estamos vendo como criminoso. Tornou-se um organismo que gerou outros organismos, de forma dando a esses outros organismos toda a liberdade para que possam agir sem que haja intromissão das autoridades policiais. Não é que as coisas estão mudando, é que as coisas estão se diferenciando dos atos. Os atos criminosos que foi gerado por esse organismo, eles estão agindo de outras formas. O que restou ou o que está restando são pequenos grupos que estão aproveitando essa abertura, estão aproveitando esse racha, estão ali combatendo ou sendo combatido pelo que resta de nossa segurança. Nós temos que ter toda responsabilidade em relação à segurança. Nós temos ainda pessoas, policiais, bons policiais. Nós ainda temos alguns órgãos de segurança que têm e merecem o nosso respeito. Mas tem muitos nesses órgãos que também estão, de uma forma ou de outra, tentando abocanhar o que restou do órgão criado, que agora são outras formas de ação. Estão em outro patamar de investimento, negociatas, que todos nós precisamos. É o mal comum, sabe o mal comum? O mal comum é quando esses organismos, ele assume ou ele entra numa situação tão grande que não é possível alcançar e que o que vai sendo combatido é mais um ajuste para que ele possa se fortalecer. A ascensão que ele tem é tão grande, assim como nós encontramos umas empresas que teve na Lava Jato, que abertamente declarou, nós passamos 80 milhões de dólares. O dono da empresa falou até milhões de dólares. 70 milhões de dólares para uma certa presidente e 75 milhões de dólares para um presidente. Nós abrimos uma conta particular, não era a mesma conta. Essa conversa nós ouvimos. E onde está agora esses proprietários dessa empresa que saiu comprando tudo, pagando por juros pequenos, e os valores de empréstimo eram investidos uma certa parte, outra parte era investido nesse partido que hoje nós estamos vendo em evidência. Então o tecido, o organismo, ele foi criando a ponto de haver ajustes e não haver um combate. Tanto é que essas pessoas estão morando nos Estados Unidos e comprando empresas. Não se sabe de como se fazem isso. Sei que bilhões e bilhões o Brasil deixa de investir no seu povo. Mas em algum canto está acontecendo esse organismo, esse tentáculo do crime, ele tornou-se algo gigantesco. Então, quando há vamos dizer assim, uma investida, não é mais para combater, mas para reorganizar. É isso que está acontecendo. E muitos brasileiros que se dizem de direita acreditam de forma única, não, nós estamos alcançando. Olha, lamentável, vocês não estão alcançando nada. Nada. Vocês simplesmente estão dentro de uma vasilha e tem o dono dos porcos em que colocaram. Vocês estão mexendo
e vocês estão simplesmente andando na roda do daquele do hamster, sempre girando. Vocês não estão fazendo nada, porque vocês não sabem combater, não sabem o que está acontecendo de fato no Brasil. Outra forma é que essa esquerda, quando se fundou e se formou, eles foram na base. Eles foram buscar aqueles movimentos que se encontravam em indecisos cordões e que eles encontraram a oportunidade de mostrar que era preciso haver movimentos e era preciso isto acontecer com suas promessas. Algumas pessoas dessas chegaram a chegar nas universidades. Algumas dessas pessoas foram preparadas, depois foram para escolas, professores depois foram para os sindicatos, depois foram para alguns sindicatos bancários, depois foram para alguns sindicatos de comércio, da indústria. Eles foram mostrando o seu serviço, enquanto algumas pessoas só criaram a palavra-chave, anticorrupção. Com o tempo depois eles passaram a usar também essa mesma palavrinha aos que chamamos de direita. Mas essas pessoas de direita nunca chegaram a criar congressos, criar os meios para que possa haver eventos de direita, discutir assuntos democráticos, buscar os meios para que as pessoas possam entender de fato o que é a democracia. Uma parte não entende. E saber com que ferramenta é possível a gente combater as organizações que estabeleceram no Brasil. Saber como criar estabelecimentos de ensinos que possam levar milhares de jovens que estejam interessados na sua liberdade, na sua forma expressiva de liberdade, dos seus direitos. Fazer com que essas pessoas possam criar grupos de homens intelectuais, homens inteligentes, que possam criar escolas, que possam criar institutos, possam criar fundações e que possam ali levar pessoas. A esquerda tem. Não pensam, mas tem. Nós não estamos vendo isso. O que nós estamos vendo são grupos de deputados, senadores, ou algumas pessoas estão na vida pública, ou mesmo esteja na vida privada, ou mesmo seja um cidadão comum, que simplesmente discute ideias que vêm de alguns comportamentos ou de alguns pensamentos que são dessas pessoas. Não é o seu pensamento. Você não pensa, você não tem o meio de raciocinar, porque não tem uma fonte, não tem as condições para que possa você si mesmo pensar, questionar. Isso, eu falei uma vez, foi perdido o espírito da crítica, que faz com que suja entre ideias e práticas, aquilo que o conceito. Começa a surgir conceito quando você começa a pensar, fora, ou que você possa ter esse fundamento de direita, uma TV de direita, um jornal de direita, um canal que possa estar na mídia, mas de direita. Mas de direita não é você avacalhar com pessoas, mas é você mostrar o instrumento através cientificamente que aquilo que está sendo empregado não é eficaz. Tem que ser cientificamente, mostrar, porque ainda temos alguns que têm como orgulho chegar assim, não, eu sou universitário, eu faço faculdade. Então alguns precisam desse experimento, dessa prática, dessa tese científica, mostrando que aquilo é criminoso. A história mostra, a China mostra, Vietnã, Laos e tantos outros lugares do mundo mostra que primeiro se tem a teoria, não, primeiro a prática, para depois a teoria. Eles precisam matar o que possa imaginar que tem como sustento ou com base, ou quem pensa os seus pensamentos.
Então, nós vamos destruir a economia, destruir a família, destruir a cultura, destruir o que é necessário. Depois, a gente reconstrói com ideias. Mas primeiro a morte, primeiro a destruição, para depois a tese. Não é uma tese para depois se pôr... Não, é a prática primeiro, é a morte. Esse aqui é meu inimigo, vamos matá-los. Não, esse aqui falou contra o partido, é inimigo número 1. Isso está acontecendo diante do seu nariz. É como um arroz queimado e você sente o aroma como se fosse algo fabuloso. Vamos destruir, vamos matar essas pessoas. Vamos fazer com que esse povo que aí se encontra, eles são um empecilho, são as pedras, são a pedra do nosso tropeço. Vamos destruir essas pessoas. Então é isso que nós estamos vendo. Então essa direita que nós estamos vendo como a flor que se abre de papel, e é de papel, porque não suporta, não tem suporte técnico, científico, para derrubar um grupo que não pensa, que suas mentes são insignificantes, amebianas, e não tem uma pessoa que consiga e convive com... Estão dizendo, não, isso aqui é de direita, nós somos democráticos. Isso não é democracia, meu caro. Enquanto esses caras olham para você, eles olham para você já com a intenção de saber aonde é mais fácil atirar ou apontar, ou onde é o lugar mais macio para enfiar a faca. Eles não pensam num diálogo aberto. Eles pensam como vai destruir você. As narrativas são de mentiras. Eles acusam constantemente. Acusam e não tem como defender, não tem defesa, a não ser meio grupo de pessoas que vão às redes sociais e vão falar, o governo fulano de tal está agindo de forma, vai alcançar fulano de tal. Nós não temos mais. Acabou. O que você quer mais? Que nós venhamos engolir que as ações dessas pessoas que se dizem de direita está tendo resultado? Está tendo resultado? O que está acontecendo no Brasil é a condição para dizer que está tendo resultado das arbitrariedades, das condições em que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos vivendo? É isso? É isso que vocês chamam de direito? Vocês não conseguem ser sequer sindicalista ou mesmo síndico do prédio de onde vocês moram. Por quê? Porque vocês estão pensando em algo muito... Vocês estão pensando no telhado antes de construir a fundação. E foi o que essa esquerda fez durante 50 anos. Foi construir essa fundação. Muitos que estão aí e discutem por via de não haver uma tese científica que possa mostrar que eles estão no caminho errado. Nós temos muitas pessoas com mentes brilhantes, mas não tem organização. Não tem como se organizarem, porque não são de forma nenhuma únicos nas suas discussões e nem nas suas formas de aplicarem aquilo que falam. Não abrem mão do seu estrelado para uma causa única, que é Brasil, que é nação, que é soberania, que é dignidade da pessoa humana. Eles precisam que a esquerda possam fazer seus miseráveis para que eles apontem, estão vendo? Tem miseráveis, tem gente passando fome. Mas essas pessoas que estão passando fome não vão às ruas porque não tem aonde buscar os meios e nem a quem recorrer, porque não tem outra solução, nem outra fonte. Vocês querem o quê? Se vocês pudessem pelo menos pensar, ao invés de discutir, quem vai ser candidato? Não, quem vai ser? Eu vou ser presidente, eu vou ser governador, eu vou ser prefeito. Eu fiz o máximo possível e nós estamos lutando. Tá nada. Isso é um engodo que está acontecendo no Brasil e todos nós estamos engolindo. Precisamos de mentes que tenham um único propósito. Um único propósito, só um propósito. Só um. É o Brasil, é a nação. Mas nós, repito, nós não estamos vendo nessa direita algo semelhante
que possa combater ou fazer frente. Porque não tem tese, é só conversa fiada, é só conversa de acusação. É uma retórica que não tem sentido. Não tem sentido. O que nós vamos fazer agora? Ah, vamos votar. Beleza, vamos votar. Vamos votar nas pessoas de direita. É recomendável, pelo menos, nós vamos... Só que corrompe-se ouvir as costas. Quantos nós não encontramos? Porque não tem uma sustentação, são fonte própria. São luz própria. Não brilha pela causa que é Brasil, não. Eu sou o Brasil. E depois falam de outros órgãos que as pessoas pensam e falam e agem da mesma forma. Se estão agindo da mesma forma, parece que querem tomar o mesmo lugar, os lugares. Despertem. É preciso que isso aconteça. E nós estamos vendo o quanto perdemos em apontarmos esse erro ou esses erros gravíssimos que tem afrontado a todos, que tem o mínimo de raciocínio em relação às ações e o aproveitamento das ações, que ainda tem isso, e nós não estamos vendo. A maioria desses que hoje estão aí, vão se contentar em saber que, saindo governador, eu posso fazer alguma coisa. Pode nada, meu filho. Pode nada. Escolas, universidades. Olha as nossas universidades, tudo pichado. Olha os nossos diretórios estudantis. Olha se tem pessoas de direito. Olha se tem universidades particulares ou universidades de direito, onde está todo mundo pintado. O prédio todo pintado, onde as pessoas possam discutir abertamente sobre as ideias políticas, que é o bem comum. Me mostre onde tem isso no Brasil, a não ser as universidades particulares. Um outro assunto nós vamos falar. Tudo isso tem que ser privatizado. Desde as escolas públicas, municipal, estadual, federal, universidades, tudo isso tem que ser privatizado. Porque, uma vez isso privatizado, eu duvido que a iniciativa privada vai poder aceitar esse tipo de comportamento. Duvido. Mas nem isso estamos ouvindo. Nem isso. Então é preciso reaver esse conceito de direita, para que nós venhamos pensar o que vamos fazer do resto do Brasil que sobrou, esse resto sobrou das ações dessa esquerda que se instalou e todos nós estamos vendo e não podemos fazer nada. Um abraço a todos, até mais.